Olá, amigos telespectadores. No programa de hoje a gente tem várias reportagens, várias entrevistas e informações que eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito. Nos primeiros blocos a gente fala sobre ética médica e eu entrevisto o diretor de comunicação e marketing da Associação Paulista de Medicina, subseção de São Bernardo do Campo e Diadema, Dr. João Eduardo Charles. Ele fala da preocupação do relacionamento do profissional médico com a sociedade, com os pacientes, essa interface, essa interação que muitas vezes pode acabar sendo prejudicial ou benéfica para uma parte ou outra, dependendo da forma como ela é colocada. A gente cita exemplos concretos de problemas de comunicação da classe médica com a sociedade e vice-versa, ou seja, é uma entrevista que vale a pena ser assistida. Ainda neste programa, a gente fala da represa Billings, porque no dia 27 de março ela completou 90 anos, foi tema de capa da revista ABCD Real de março, que tem várias páginas de reportagens especiais, entrevistas, análises sobre a represa Billings, e na sequência houve a promoção de um debate na Ordem dos Advogados do Brasil em Santo André, é o OAB Santo André, com a presença do superintendente adjunto do SEMASA, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, o engenheiro Roger Gregório, que concedeu uma entrevista bastante interessante. Depois da entrevista do Roger, eu conversei com o professor de Química Carlos Fernando de Brito, que é personagem dessa revista ABCD Real e que fez um trabalho, um estudo muito importante sobre o impacto das obras do Rodoanel na represa Billings. Vale a pena conferir essas entrevistas, essas informações. Para concluir o programa de hoje, nós temos alguns trechos de atividades que aconteceram em comemoração aos 462 anos de Santo André. Tudo isso você vai ver aqui logo depois do intervalo comercial. Até já! Assim é Santo André, é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Assim é Santo André, é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Prefeitura de Santo André. Nossa cidade conquista. Minha vida melhora. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e nesse bloco da Associação Paulista de Medicina de São Bernardo do Campo e Diadema, eu tenho a honra e a satisfação de entrevistar o Dr. João Eduardo Charles, que é diretor de comunicação e marketing da APM São Bernardo e Diadema. Dr. Charles, obrigado por comparecer aqui para essa entrevista. Obrigado a você, boa noite aos seus telespectadores. Joaquim, é sempre um prazer enorme para a gente estar aqui, uma satisfação de poder nos comunicar tanto com a sociedade como com a categoria médica no seu espaço. Ótimo. E a gente já conversou algumas vezes sobre a questão da comunicação e o profissional da medicina. É um profissional que estuda muito, está sempre estudando, né? A gente costuma dizer que o médico não para de estudar, está sempre participando de congresso, de curso. Ele é muito voltado para a atividade dele. E cada vez mais a gente vê notícias na imprensa, na mídia de uma forma geral, envolvendo a classe médica, e não raras vezes percebe-se, principalmente para quem é o profissional de comunicação, ou para a população que está do outro lado da tela nos assistindo, ou lendo jornal, ou ouvindo rádio, que o médico ele tem uma certa dificuldade nessa interface com a sociedade. O senhor, como diretor de comunicação e marketing da APM, percebe isso também? Ah, sim, a gente percebe isso claramente, né? Nossas entidades, inclusive, debatem muito essa questão. O médico é um profissional que estuda muito, lê muito e trabalha com uma relação muito direta com o seu paciente e dentro daquilo que ele entende como uma verdade, como um fato perfeitamente que deva ser tratado entre ele e o paciente como uma verdade absoluta. E muitas vezes, ao tratar esse assunto, quando esse assunto sai do seu consultório, do âmbito do seu consultório, ele tem muitas vezes dificuldade em tratar isso.
porque evidentemente quando se trata da mídia, da comunicação, há que se ter uma série de cuidados com aquilo que você pode ou não falar, a maneira de falar, sempre como falar, como se postar, para que ele tenha uma imagem adequada e que a mensagem, ou pelo menos a informação dele, possa ser dada correta. A gente percebe que a maioria dos casos que vem a público, o médico não se posicionando corretamente, não acaba descrevendo claramente o que houve, tem dificuldade no tratar essa questão e está mal orientado. Então, uma das preocupações nossa da Associação Médica, tanto do CRM, é tentar dar uma orientação para esses colegas como se portar. E às vezes não é só o colega não, às vezes o diretor da entidade, uma liderança nossa, muitas vezes se posta na sociedade de forma inadequada. Certo. E às vezes a notícia, e eu falo isso com a experiência de jornalista aí que está aí há quase 40 anos nessa atividade, muitas vezes o jornalista, no afã de ter um título que chame atenção, né, que o pessoal até poderia classificar às vezes como sensacionalista, ou um título mais forte, ele acaba interpretando aquela informação que chega. E se o médico não consegue passar aquela informação de uma forma mais clara, a chance de a gente ter uma notícia muitas vezes sensacionalista e que não corresponde à verdade, aí é muito grande, né? Claro, e eu acho que assim, e o jornalista, né, a imprensa, no seu papel, que é de buscar a verdade, de investigativa, muitas vezes ela tem uma postura que naturalmente é investigativa e às vezes torna-se até um pouco agressiva para o profissional que não está devidamente preparado, o médico, e acaba muitas vezes deturpando uma realidade, ou às vezes o médico mesmo não sabe se informar. Então, nesse sentido, Joaquim, a gente tem feito debates e discussões. Nós agora iniciamos um ciclo de debates, que o qual você teve a oportunidade de participar, inclusive, discutindo a questão do ensino médico, né? A mudança do perfil que nós vamos ter aqui na nossa região, com várias escolas novas, né? Com mudança de perfil mesmo na formação médica, nós também estamos preocupados com a comunicação. Tanto que a PM de São Bernardo do Campo de Diadema está liderando, está procurando, através da sua regional, fazer um fórum, né? Com todas as diretorias do Grande São Paulo. A gente está tentando trazer uma discussão para dentro da Associação Médica, de fazer o perfil, discutir com profissionais da imprensa, discutir como melhorar a informação para os médicos, que é uma dificuldade enorme de você se comunicar com a sociedade, com os colegas. Então nós estamos trabalhando nesse sentido, estamos preparando um fórum específico para discutir esse tema, pensar como comunicar melhor, como fazer, né? Esse é um papel primordial e que nós estamos buscando através dos mecanismos que a gente tem. E o fórum, naquele ciclo de debates, o próximo tempo que nós pretendemos fazer agora no final de abril, começo de maio, é realmente com a comunicação e, claro, contamos com a sua colaboração e a sua experiência. Sem dúvida não. E é claro também, deve ficar isso claro para o amigo telespectador, que quando se pensa nessa questão da comunicação, não está se pensando em blindar a classe médica ou vice-versa, para criar uma visão fantasiosa. Não, pelo contrário, é dar transparência aos atos. Agora, o problema é que, e aí a gente convive, eu convivo bastante com médicos, a linguagem do médico, ela é uma linguagem específica, que ele aprende na faculdade, que ele aprende nos livros, e muitas vezes aquela história de a gente ler uma bula, ou ler uma receita, ou ler um diagnóstico, ou ler o resultado de um exame, né? Você tem dificuldade para entender, porque o médico sabe aquilo que ele está falando numa linguagem bastante científica. Talvez o objetivo seja, na hora de fazer a comunicação, não só entre os colegas, mas também com a população, tornar isso o mais transparente. A transparência talvez seja a melhor arma para isso, né? Tem a questão da transparência, tem a questão da forma, tem a questão da forma como quanto o colega, né, se apresenta, até do ponto de vista do ambiente que ele está, e tem muitas vezes as questões do tema, que é importante. Por exemplo, você está frente a um casal no qual a mulher vem ao seu consultório e ela está grávida, e de repente ela não quer que essa informação se transfira para o marido ou se transfira para os pais. Uma jovem adolescente que vem em busca de tá aí com 15, 16 anos, e de repente você faz uma detecção de uma doença venérea, por exemplo, e ela não quer que informe os pais que ela perdeu a virgindade, que são temas que a gente trata, né, da questão da bioética mesmo, que é uma coisa difícil de se tratar. Como é que eu faço com uma pessoa que, por exemplo, eu sei que ela é portadora de uma doença como AIDS, por exemplo, que é uma doença, né, infecto-contagiosa, mas que é profundamente segregadora na sociedade, como é que eu lido com esse fato? Recentemente nós tivemos uma experiência em São Bernardo,
de uma jovem que teve um aborto, foi ao hospital e o médico acabou, por mecanismos que a gente ainda nem tem muito claro, informando a polícia. Quer dizer, por que é que ele fez isso? Talvez no afã de... Talvez tivesse um quadro de infecção. Não sabemos detalhes ainda, porque isso está feito a um trabalho que deve ser resolvido entre a polícia e os conselhos médicos. Mas nós temos essa dificuldade. Como é que é? Em que situação você foi colocado? Será que o médico usou isso para proteger a jovem? O que aconteceu naquele ambiente? Nós não sabemos. Mas o que chegou a informação é de que ele simplesmente expôs ela de forma religiosa. E pelo Código de Ética, se for só essa... Logo, a gente não vai entrar nesse caso específico, como o senhor mesmo disse, está sendo apurado pelo próprio Conselho Regional de Medicina que está analisando isso, a polícia como um todo. Mas a gente já leu informações na imprensa, o médico faltou com o Código de Ética, porque o sigilo entre ele e o paciente tem que ser mantido, ele não podia chamar a polícia. Normalmente é isso que acontece. O Código de Ética não permite ao médico denunciar alguma coisa desse tipo ou varia de caso para caso? Não, o Código de Ética preserva os direitos do paciente e informação sobre a situação que ele está vivenciando. É claro que tem situações que são excepcionais. Por exemplo, como é que nós nos portamos frente a uma doença infecto-contagiosa? É um caso. Por exemplo, outra situação. E se esse paciente estiver sobre uma crise psiquiátrica, o que é que eu faço com o paciente que está sem controle das suas ações? E eu preciso tomar uma providência, ou eventualmente até para proteger o paciente, se ele está numa crise, num surto psicótico. Quer dizer, precisamos avaliar cada caso. Evidentemente, o médico deve sempre respeitar o paciente sobre a sua integridade, sobre sua crença religiosa, sobre o seu direito, porque o problema é do paciente, nós estamos em auxílio do paciente. Não é? E o médico não pode nunca também sobrepor a convicção religiosa dele, a convicção política, a convicção social em cima de uma situação. Ou seja, de repente é um médico que por convicção religiosa é que seja contra o aborto. Sim. Isso não lhe dá o direito de denunciar a paciente que cometeu o aborto. Claro, e mesmo assim tem certas situações que os limites éticos são muito complicados. Por exemplo, eu participei do tratamento de um paciente que era um marginal, que estava foragido, mas nós sabíamos que ele estava com AIDS, sabíamos da vida promíscua dele, ele queria se tratar, mas não queria ir ao posto, ou à unidade de saúde, porque sabia que a polícia estava fazendo... Seria preso? Seria preso, quer dizer, como é que nós vamos tratar essa questão? Foi um dilema ético, inclusive o Conselho pensou, nós temos que preservar a saúde, né? A questão legal existe, então nós precisamos ver como tratar essa situação. Situações muito especiais, mas nós temos que pensar nisso. Né? São fatos que vão mudando, né, pela sociedade, os direitos do paciente, mas nós sempre preservamos essa questão ética, até por conta que a nossa preocupação é com a saúde. Né? As questões legais, as questões religiosas, as questões sociais, são outros, vamos dizer assim, outro departamento, está feito a outros profissionais. É verdade. Falando disso, eu lembrei de um caso, logo no começo da carreira, é bom a gente elucidar, porque é até curioso, e vem à tona nesse debate, e aí eu faço questão de participar desse fórum aí, para levar a minha experiência. No começo de carreira como repórter, aqui no Diário do Grande ABC, acho que era 1981, 82 no máximo, eu peguei um caso desse, uma menina de 12 anos, deficiente mental, que estava grávida porque tinha sido estuprada pelo tio. Olha que caso. E alguns médicos, ginecologistas, chegaram à conclusão de que ela teria que abortar porque com 12 anos ela não estava preparada, inclusive, para levar adiante a gravidez. Nem o organismo, nem o físico dela. E, inclusive, na época, eu conversei com a doutora Albertina Duarte, que depois virou papa do assunto aí, professora da USP. É uma profissional muito séria, muito respeitada. Já era naquela época. E a doutora Albertina falou para mim, ela fez a avaliação da menina, e falou o seguinte, essa menina precisa fazer o aborto. Só que é o seguinte, eu preciso de autorização para fazer isso. Eu não posso fazer isso no Hospital das Clínicas em São Paulo, porque senão eu corro o risco de perder o meu CRM e ser condenada. E eu precisaria de um apoio da sociedade, até para a gente levantar essa discussão. Imagina, isso faz 34 anos, não é agora. Isso. Hoje já dá debate. Hoje ainda dá debate, mas está superado, mas o aborto legal. Anos, né? Eu procurei, à época, o Dom Cláudio Rumes, que era o bispo diocesano de Santo André, um bispo que tinha uma cabeça mais aberta, mais avançada. Tal. Conversei, expus o caso ao Dom Cláudio e ele falou, de jeito nenhum, a igreja não vai nunca autorizar o aborto. Eu fiquei muito bravo com o Dom Cláudio naquela época, porque eu estava vendo a questão médica ali também, escreveu uma matéria, e até ele falou para mim, você não pode interferir nos desígnios de Deus. Está cheio de ônibus descendo a Via Anchieta agora,
e um ônibus pode cair da ribanceira, você não pode impedir. Falei, não, mas no caso, eu não sei se o ônibus vai cair ou não. No caso da menina, eu sei que ela tem um grande risco de morrer se ela levar a gravidez adiante. Se Deus quiser, ela não morre. Aí, eu escrevi isso no jornal. Ele ficou tão bravo que no domingo foi para a missa e me esculhambou na missa. Essa coisa que acontece. Mas o que eu digo é o seguinte, para a gente entender isso, é a forma de comunicar, é a forma de falar. Agora, Joaquim, também tem que levar em consideração a questão do tempo. Nessa época que você relata, o país era um país onde a religião oficial era católica. Sim, sim. A igreja, e a gente vivia ainda assim uma ditadura militar, que era um negócio maluco. Hoje o país é laico. Hoje, por exemplo, qualquer mulher que é fruta de um estupro violento, não sei o que, ela tem direito ao aborto. Legalmente. Isso é um aborto legal. E eu acho que assim, olha, e o fato que você relata é como esse caso que eu te coloquei. Esse marginal que me foi procurado pela família para o tratamento dele, nós optamos por fazer o tratamento dele, mesmo ocultando, entre aspas, da polícia, porque nós tínhamos que preservar a saúde dele, e não só dele, porque a gente sabia que ele tinha uma vida promíscua com várias garotas, e a gente não tinha controle sobre isso. Então a gente entendia que tratando ele, e é a família dele consciente, a mãe dele que nos procurou, quer dizer, então assim, é um caso muito específico, fizemos um debate no CRM, a gente achou, vamos tratá-lo. E a gente tratava de forma que ele não passava oficialmente pelo sistema de saúde com o nome dele, até com outro nome. Você fala, bom, mas você está cobertando o marginal? Não, eu não estou cobertando o marginal, eu estou tratando a saúde pública do município. Nós estamos protegendo, né? É como hoje se fala, por exemplo, a questão, por exemplo, da droga, se fornecer seringas descartáveis para as pessoas que usam droga. Não é que a gente quer estimular a droga, pelo contrário, nós somos contra tratar. Mas mostrar para ele que ele não pode contaminar o outro, que ele não pode se contaminar, enfim, são desígnios, né, bioéticos que são fundamentais. E é esse justamente o tema do nosso fórum que nós queremos Ou seja, a medicina ela está inserida na sociedade e ela precisa se portar como tal. Ela tá Eu acabei de receber um release agora há pouco, né, que a gente está gravando essa entrevista, da Secretaria de Educação do Estado, falando que agora eles decidiram registrar os transexuais com o nome que eles querem. Porque hoje você tem não sei quantas mil jovens, masculino e feminino, que tem uma opção sexual diferente, que não frequenta a escola pela questão do preconceito. Então, a Secretaria de Educação do Estado decidiu que o transexual pode frequentar a escola com o nome que ele quer. Sabe? Então, tem diretor de escola, diretora de escola usando isso. Quer dizer, é um avanço da sociedade. Claro. Alguém pode ir do outro lado e falar assim, poxa, mas se a gente não admitir que isso é uma realidade, né? E eu penso no médico, se o médico não admitir que isso faz parte da realidade social, a gente vai continuar numa sociedade atrasada. Né? Com certeza. E essa questão da sexualidade, por exemplo, é uma coisa que na medicina, há muitos e muitos anos, essa questão já deixou de ser um tabu. Né? Eu falo que a sociedade tem que avançar. Outro dia nós estávamos uma experiência só para chamar a atenção, como é que é o comportamento da sociedade. Eu estava discutindo com um pessoal da prevenção da AIDS, né, da doença infecto-contagiosas, a questão de se fornecer cachimbo de crack na Europa. Na Europa hoje se dá cachimbo de crack para os viciados. Mas por quê? Porque eles usam cachimbos de metais e aquilo queima a boca e dá monilha, dá infecção. E aquela região onde eles habitam existe alto nível de contaminação que contamina a sociedade como um todo. Os transeuntes, as pessoas que têm contato no dia a dia. Como medida para diminuir a infecção, você acaba, inclusive, por exemplo, fornecendo cachimbos especiais, que são de plástico, de vidro combinado. E isso, no primeiro momento, parece, puxa vida, mas você está estimulando o uso da droga. Não, nós estamos tentando controlar, nós estamos tentando tratar de forma adequada, o que é um dilema ético. Né? Sem dúvida. Então, toda essa discussão que nós temos que fazer, e alguns casos são mais gritantes, como esse do aborto, mas eu acho que a gente precisa tratar, e o médico precisa fundamentalmente saber lidar, saber se portar, e é fundamental, e é nessa ótica que a gente vai caminhando. Maravilha. Dr. João Eduardo Charles, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. A gente até fez um bloco um pouco maior, mas que o tema merece. E a gente volta para o segundo bloco porque a gente fala também muito do médico enquanto profissional de saúde. E às vezes a gente esquece do médico enquanto cidadão, enquanto aquele que às vezes não, muitas vezes, ele precisa ser beneficiário do sistema de saúde ou de uma previdência que, em grande parte dos casos, não tem. É isso que a gente vai abordar no próximo bloco. Tenho certeza de que o nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora, não vão trocar de canal. A gente volta já já.
é Santo André, é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Assim é Santo André, é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Prefeitura de Santo André. Nossa cidade conquista. Minha vida melhora. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o Dr. João Eduardo Charles, diretor de Comunicação e Marketing da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo e Diadema. Como eu falei antes do intervalo, Dr. Charles, o médico também é paciente, o médico também é cidadão e hoje ele carece de um serviço de previdência. Muitas vezes o senhor me falava de um caso até de um médico que faleceu e a esposa ficou completamente desamparada. A gente tem até um vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Como é que é esse caso e como é que é essa situação do médico? O médico vive para o seu trabalho no dia a dia, ele sem muitas preocupações, historicamente sem muitas preocupações. Existem médicos com o seu futuro. Existem médicos que vivem só do seu consultório particular, que é o médico liberal. Isso existiu durante muito tempo e existe até hoje. Vários colegas aqui em São Bernardo mesmo, nós tivemos um caso de um colega já falecido, Ivan Silva, que era um colega brilhante, ginecologista, cara dedicado, nunca cobrou um por fora, nunca se preocupou, sempre trabalhando com correção. E quando ele faleceu, deixou a família em situação lastimável. A gente pode atestar o nome dele, porque é um caso que é um cara que foi amigo nosso, conviveu com a gente, tinha uma clínica maravilhosa. A associação, hoje nós temos centenas de dependentes e esposas de médicos que se dedicaram a vida toda, né? Ou ao serviço público, como a gente vê muitas vezes uma pessoa se dedicando, vendo 20, 30 anos trabalhando no serviço público, e quando acaba falecendo, a aposentadoria muitas vezes é suficiente até para a própria sobrevivência. Tanto que nós temos feito um trabalho de estimular os médicos. São duas situações que a gente acha fundamental, que a gente não conta, mas existe. A perda da renda, né? Eu, como médico, eu sou anestesista, eu vivo do dia a dia do meu trabalho. E o dia que eu fico doente, eu não tenho renda. A não ser que eu seja um assalariado e tenha emprego público, que a maioria dos médicos não tem. Certo. A grande maioria vive do seu próprio consultório. Então, a preocupação com a perda de renda e com o seu futuro, de se fazer uma previdência. E, nesse sentido, a APM tem feito mecanismos, tem construções. Os colegas que entram no site vê, nós temos propostas de introdução de previdência. Se a gente tiver oportunidade ainda nesse programa, a gente tem aí um vídeo que relata o drama de uma esposa de um médico que trabalhou a vida toda como cardiologista, se dedicou, não cobrava muitas vezes quando o paciente não tinha condições ou cobrava muito pouco, e quando ele teve o seu problema, veio a falecer e acabou deixando a família em situação de mínima. E nós fazemos isso, a associação, nós trazemos um trabalho, e aí, se você me permitir falar rapidamente, que é a questão do atestado médico. Os médicos fornecem atestado para todo mundo. Nós temos um instrumento que é o selo médico. Certo. E esse selo médico tem um subsídio financeiro que não é para o médico, é justamente para prover essas famílias mais carentes. E ao contrário do que se imagina, antigamente o cidadão se formava em medicina e normalmente acabava ganhando muito dinheiro, até porque você tinha muito poucos médicos e a possibilidade dele ter uma ascensão social, ter um rendimento maior era muito grande. Sim. Esse não é o quadro hoje, né? Hoje a grande maioria dos médicos ganha muito mal, paga-se muito mal, o serviço público paga mal para o médico, né? E o que às vezes leva a algumas distorções na profissão. O médico hoje é um assalariado, é um trabalhador, mesmo que tenha o consultório dele, para ele conseguir ter uma renda razoável, tem que trabalhar muito, né? O que a gente coloca é assim, primeiro, a formação do médico é um instrumento caro. Um pai que colocar um filho numa faculdade, se você fizer a avaliação dos custos, uma faculdade hoje mediana cobra de 4, 5, 6 mil reais por mês durante 6 anos. Formação é muito caro. Investimento depois, residência, formação, ele é bastante caro. E, na verdade, o país não tem condições de fazer um pagamento adequado.
né? Então, se fala muito, o médico chega a ganhar 12, 13, 14, 15 mil reais. Mas você encontra essa situação em algumas cidades específicas, com salário bruto nesse nível, mas com dedicação exclusiva, né? Agora, você vai nos plantões médicos. Hoje, você chega num pronto-socorro, um pronto-socorro de serviço público, como São Paulo, por exemplo, chega a pagar R$400 por 12 horas. Nós estamos falando em R$30, R$40 por hora trabalhada. E o médico acaba fazendo o quê? Ele começa a acumular seus serviços, acaba rodando 24 horas por 24 horas. Eu tenho colegas que saem de casa segunda-feira e vai para casa na quinta ou sexta-feira, de um plantão para o outro, trabalhando mal, estressado, doente, né? Atendendo mal o seu paciente, irritado em situações e com uma remuneração que muitas vezes não é suficiente para a sua subsistência. A gente sabe que o governo tem dificuldades enormes. Nós aqui não estamos aqui para fazer uma crítica, né, exacerbada. Nós estamos aqui muito preocupados de informar a categoria, primeiro da necessidade de se prover, de fazer sua segurança, sua previdência, para que ele possa ter, ou ele, a família dele, desfrutar mais tarde. E a outra preocupação é como é que nós fazemos para suprir esses médicos carentes. E um instrumento fundamental é o atestado médico. Porque eu posso dar um atestado médico em qualquer formulário público, mas a gente tem incentivado e temos aperfeiçoado esses instrumentos para que a gente possa, nas empresas, nas indústrias, nas prefeituras, fazer a introdução do atestado médico eletrônico, que tem mecanismos de controle até para garantir segurança, que é um instrumento muito interessante, até para as empresas, porque hoje o cara pode até falsificar o atestado e levar... Eu estou lendo aqui até no site da APM, atestado médico digital. Isso, é esse aí? Hoje, qualquer funcionário pega um atestado médico e leva na empresa, a empresa não tem como controlar. Nós estamos agora com atestado médico digital, que cada atestado emitido tem um número específico, controlado pela PM. Então, se eu dou um atestado médico eletrônico digital, não tem jeito de falsificar. Não tem jeito de falsificar. A empresa que recebe pode consultar no próprio site automaticamente da PM para verificar a autenticidade ou não daquele documento. Certo. Isso, inclusive, ajuda a sociedade para aquelas maus trabalhadores que sempre gostam de obter vantagens, enfim, né, não trabalhar e buscar um atestado. Isso quem adquire o atestado médico digital é o próprio médico. Com o CRM dele, ele entra temos lá. trabalhado com o médico no seu consultório e estamos também agora trabalhando com as instituições, com os hospitais, né? E até com a indústria, por exemplo, uma empresa que tem muitos funcionários, como a indústria automobilística, ou qualquer uma delas, que tem lá 10, 15, ou 5, 10 mil trabalhadores, ela dentro do seu ambulatório ela pode introduzir o atestado eletrônico, que ela controla um a um, se ela quiser, se aquele atestado é verdadeiro, se não é, coisa que a gente não tinha no passado. E o produto, a arrecadação, que não é uma arrecadação absurda, o custo é até muito barato, mas com a arrecadação desses fundos a gente consegue dar subsídio àquelas familiares ou aqueles médicos em situação de penúria. Agora, falando nessa questão de orientar o profissional médico a ter uma previdência privada, a planejar o futuro, a própria PM, eu vi, já cheguei a fazer entrevistas, inclusive, no final do ano, com uma diretora de uma empresa que faz esse tipo de serviço de seguro. Como é que é isso? É em convênio? O médico que é associado à APM, ele tem uma condição melhor para fazer esse tipo de trabalho? Com toda certeza. Nós temos, hoje existem vários produtos, que a gente chama produtos e seguros no mercado, né? Nós temos hoje uma parceria em que a APM tem o seu próprio fundo de seguro. Então a PM de São Bernardo do Campo hoje, ela tem uma seguradora com quem a gente trabalha, onde a gente consegue um preço muito menor, porque o nosso custo operacional é menor, nosso custo... Existe uma série de instrumentos que faz com que barateie o nosso produto. Uma delas é a questão da propaganda, né? Como a gente trabalha com produto específico para os médicos, o perfil do profissional faz com que a gente consiga um seguro mais barato, tanto de perda de renda, que é um dos instrumentos, como também a questão da previdência, né? E a gente tem uma segurança total e uma parceria com uma seguradora de já 180 anos no mercado, que traz uma segurança enorme para a gente. Então o produto é vendido pela própria PM para os colegas em situações muito, muito saudáveis e muito responsáveis. Tanto que a gente tem um número enorme de profissionais nesse produto. Tá ótimo. Dr. Charles, infelizmente o tempo de televisão é curto, hoje a gente vai ficar por aqui. Mas a gente vai falar mais vezes dentro desse espaço destinado à Associação Paulista de Medicina. Obrigado pela entrevista e até uma próxima. Isso mesmo, a gente agradece. Nós queremos, nas próximas oportunidades,
discutir mais, né? Discutir as questões éticas, as questões do Conselho Regionais de Medicina, a estrutura, os Conselhos Municipais de Saúde, a participação cada vez que tem que ser mais intensa do médico na sociedade, com os seus instrumentos, na área jurídica, com a AB, as nossas parcerias, porque é uma preocupação constante mesmo. Tá ótimo. Obrigado, doutor. Doutor João Eduardo Charles, diretor de comunicação e marketing da Associação Paulista de Medicina São Bernardo e Diadema, conversou com você, amigo telespectador. O programa não acabou, não. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Assim é Santo André, é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Assim é Santo André, é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Prefeitura de Santo André. Nossa cidade conquista. Minha vida melhora. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Como vocês viram na capa da edição de março da revista ABCD Real, em 27 de março a represa Billings completou 90 anos. E continua-se a discussão se a represa Billings serve para o abastecimento de água potável ou não, em que medida isso pode ser feito, em que medida a transposição de águas do Rio Pinheiros para Billings aumenta a poluição, degrada a qualidade de vida, enfim, é uma série de discussões importantíssimas que tem a ver com o dia a dia, com a saúde da população. E preocupado com isso, o SEMASA, que é o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, promoveu uma série de atividades, entre elas um debate aqui na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo André, a OAB, para discutir a questão da Billings, para falar dentro da semana do Dia Mundial da Água. E eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o superintendente adjunto do SEMASA, engenheiro Roger Gregório. Roger, primeiro, obrigado por nos receber aqui na OAB. Joaquim, obrigado você pela presença, por esse prestígio de receber nesse debate tão importante dos 90 anos da Billings e a qualidade da água que essa represa representa aí para o manancial aí, esses estudos aí. E você que conhece a Billings há muito tempo, vem acompanhando todos os trabalhos, todos os debates, todas as polêmicas, inclusive, que envolvem desde o momento que se decidiu aí pela transposição das águas, depois volta, não vai. Como é que está a situação da Billings hoje, Roger? Bom, a Billings ela tem uma situação tranquila quanto à reservação de água, né? Dados atuais aí de hoje, ela tem uma reservação de 98%, fonte site da Sabesp, né, de reservação. E aí esses debates aí de transposição da água do Rio Pequeno para o Rio Grande, né, o que eu consigo garantir hoje que a água do Rio Grande é uma das melhores águas que a represa Billings tem. Então a gente pode dizer que tem duas represas Billings aí no caso, uma dividida pela barragem, de um lado um lado da represa bastante poluído, bastante afetado, e do outro lado uma água de altíssima qualidade, que é onde o SEMASA capta, né, e trata essa água para servir a população. O SEMASA capta a água desse braço do Rio Grande e a sua futura estação de tratamento também vai captar lá no Recreio da Borda do Campo, no bairro, né, onde vai ser implantada essa ETA, vai captar também essas águas. É um lado bastante conservado, então com uma água de puríssima, de boa qualidade aí para os tratamentos e distribuição da população. Ainda na revista ABCD Real de março a gente falou da ETA, já falou em outros programas, quando houve a assinatura do contrato para a construção dessa importantíssima estação de tratamento de água, que aliás o SEMASA e Santo André saíram na frente dentro dessa crise hídrica, que tem gente já achando que está superada, mas não está não, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser discutida. E a ETA foi um passo importantíssimo, porque ela aumenta e muito a produção de água própria para a cidade, né? A ETA ela dá uma autonomia para Santo André de 25%. O que significa isso? A construção dessa ETA ela seria suficiente ou é suficiente para atender uma cidade como a São Caetano do Sul, né?
350 litros atende a demanda de São Caetano, então deixaria São Caetano autônomo. Isso é só uma informação a nível de conhecimento das pessoas, o quanto é importante uma ETA desse tipo para Santo André. Legal. E o Semasa tem outros planos, tem outras projeções. Fala um pouquinho do que o Semasa pretende nesses próximos anos aí. Bom, o Semasa está finalizando a obra do canalização do córrego Guaixaia. Para o futuro, nós temos aí as obras de cavalete na Avenida dos Estados, que é uma obra de financiamento do sistema de abastecimento de água em 11 milhões e meio. Isso está sendo liberado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Fora perdas, temos aí em estudo também finalizamos os estudos de um processo de manifestação de interesse para uma PPP, justamente para dar celeridade nas ações que o Plano Municipal de Saneamento prevê. Então tem algumas metas lá e nós queremos dar celeridade nessas ações e nessas metas aí. Legal. Você me falava, por falar do Guaixaia, que esteve fazendo uma visita lá, hoje cedo, com o prefeito Carlos Grana, e que a receptividade dos moradores foi muito legal, muito importante. Inclusive uma senhora que falou que tinha problema de depressão. Como é que é essa história aí? Bom, nós entrevistamos o prefeito Carlos Grana com toda aquela simpatia dele, saiu conversando com a população e pegou uma moradora que queria vender o seu imóvel, e ela foi orientada, não, segura que vai sair a obra, né? A gestão Carlos Grana vai fazer essa obra, prometeu no programa de governo, e hoje ela veio agradecer o Carlos Grana, falou que ela está curada do seu problema de pressão, seu problema de depressão. Isso deixou a equipe do Semasa e do governo muito satisfeita e muito feliz. É importante esse retorno da população e o reconhecimento. Legal. E o Semasa tem toda uma preocupação também com a educação na questão ambiental, de levar informações para os moradores, para o seu público. Hoje no site, quem entra, tem uma série de informações a respeito de sustentabilidade, de meio ambiente, de coleta seletiva. Essa preocupação da comunicação com a população também é um dos marcos da gestão no Semasa, né? Bom, o Semasa sempre com essa transparência de conversar com a população, dispõe e orientar, coloca no seu site infográficos, informações de economia de água e, além disso, esse debate de 90 anos da Billings e a sua qualidade de água que está ocorrendo aqui hoje é um exemplo disso, né? É trazer a população, trazer os estudantes e os pesquisadores para debater esse tema tão importante que é a água, dentro dessa crise hídrica que o estado de São Paulo está vivendo. Maravilha. E para quem quiser ter acesso, a gente está botando aí na tela o endereço eletrônico do Semasa, vale a pena conferir, tá ok? Roger, obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Jaqueline, eu que agradeço, estamos à disposição sempre que vocês precisarem de alguma informação, o Semasa está de portas abertas para todos. Maravilha. Roger Gregório, superintendente adjunto do Semasa, conversou com você. Assim é Santo André, é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Assim é Santo André, é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Prefeitura de Santo André. Nossa cidade conquista. Minha vida melhora. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, depois de conversar com o superintendente adjunto do Semasa, o Roger Gregório, agora eu converso com o professor e químico Carlos Fernando de Brito, que teve uma reportagem publicada na edição de março da revista ABCD Real sobre a sua defesa de tese, que trata exatamente da questão da represa Billings. Professor, obrigado primeiro por nos conceder essa entrevista. O que o levou a fazer esse trabalho, essa pesquisa sobre a represa Billings? Trabalho partindo do princípio que o Rodanel é uma obra, né, de suma importância para o estado de São Paulo, e ele é fronteira de mananciais. Então, partindo do princípio das questões ambientais, o objetivo foi
verificar se, de alguma maneira, numa área remota onde não existia nenhum efeito da ação humana, pudesse ter algum comprometimento, né? Ótimo. Esse trabalho começou a ser feito em 2008, né, pelo que eu li, é isso? Logo que começaram as obras naquele trecho do Rodoanel. Sim, começaram em 2008 até o ano de 2014, realizando amostragens sazonais, justamente para entender o comportamento dessas substâncias ali. Agora, essa coleta de água foi num ponto específico da Billings, aí perto do Parque Natural do Pedroso, é isso? Isso, foi justamente na represa Parque Natural do Pedroso, né, em 5 pontos estratégicos, justamente para verificar se existia alguma contribuição dele ou não para o empobrecimento do recurso hídrico. Ótimo. Eu acompanhei direto a construção do Rodoanel e houve muita polêmica, lógico, pelo impacto ambiental. É uma obra de altíssimo poder, né? Se a gente tivesse que concluir, dá para dizer que a obra é ruim, é boa ou ela tem aspectos negativos e positivos que precisam ser ressaltados? Pensando na questão de mobilidade urbana, ela é de suma importância. No entanto, quando você pensa nas questões ambientais, precisa um alerta, um cuidado, uma vez que, como eu disse, ela é fronteira de mananciais, mesmo sucintamente, ela acaba comprometendo alguns mananciais. Ou seja, eu estava assistindo a sua palestra agora há pouco, vou te chamar de você, né, porque você é bem mais novo que eu, mas você falava exatamente o seguinte: um lado positivo, tirou os caminhões da Avenida dos Bandeirantes em São Paulo, jogou para o Rodoanel. O aspecto negativo, esses caminhões soltando poluentes numa área antes que a gente poderia até chamar de virgem, né, porque não tinha movimentação nenhuma. Que material poluente foi detectado nas águas dessa região? Foi detectado determinados HPAs, né, que são compostos provenientes da combustão incompleta do automóvel, que já existem estudos que indicam que ele tem um efeito cancerígeno, né, e foi determinado, a ênfase foi estudo desses compostos no sedimento de fundo da represa, e também foi detectado no material particulado dela. Agora, isso compromete a qualidade da água que é retirada dali, tratada para o abastecimento humano? Não, como que ele tem mais afinidade com essas substâncias que estão no sedimento de fundo e no material particulado, pós-tratamento isso é eliminado. Se tiver alguma concentração ainda dessas substâncias químicas, vai estar em índices ou níveis baixíssimos aceitáveis pelas normas aí da resolução CONAMA, entre outras, né, que justamente elas determinam as concentrações máximas permissíveis para esses compostos. Ótimo. Então, quer dizer, a população pode ficar tranquila por enquanto. Agora, isso também não significa um sinal verde para quem vai determinar esse tipo de obra, de que ela pode continuar sendo feita sem uma preocupação prévia, ou seja, ela serve como um alerta para que todas as vezes que vá se mexer com o meio ambiente, principalmente na questão da água aí, se tenha o máximo de cuidado e exige estudos prévios, né? Sim, com certeza esse estudo que permeou 6 anos demonstrou que houve um aumento da concentração dessas substâncias. Então, ele, apesar de não comprometer, né, em si a distribuição da água para a população da região de Santo André, mas é uma questão de alerta, né, para que continue sendo feito um monitoramento. Maravilha. Obrigado, professor, pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela atenção. Professor químico Carlos Fernando de Brito conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Assim é Santo André, é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Assim é Santo André, é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Prefeitura de Santo André. Nossa cidade conquista. Minha vida melhora. Muito
Muito bem, amigos telespectadores, como eu falei no começo do programa, agora a gente vai mostrar trechos de eventos em comemoração aos 462 anos de Santo André. A gente começa pela comemoração feita no dia 8 de abril, dia de fundação da cidade. Logo cedinho, o prefeito Carlos Grana, acompanhado de representantes do Consulado de Portugal em São Paulo, estava no Paço Municipal, ao lado da estátua de João Ramalho, fundador da cidade, para fazer uma deposição de coroa de flores e uma solenidade com a presença de escoteiros, do tiro de guerra, de parte da população. Enfim, vocês vão ver trechos aí. A banda Lira, como sempre, abrilhantou essa solenidade, tocando o hino nacional, o hino de Santo André, o hino de Portugal, enfim, uma série de apresentações que a gente vai acompanhar num rápido clipe. Veja aí. A cidade de Santo André celebrou seu aniversário de 462 anos com uma grandiosa festa no Parque Central, com as presenças do Planeta D, Junkie, Pitty, Projota e 1120. Mais de 50 mil pessoas participaram da festa e cantaram vários sucessos a uma só voz. Totalmente limpo e organizado, o parque já toma sua vida normal. A população já pode frequentar o parque para as atividades físicas com o parque totalmente limpo. No dia 10, 2 dias depois do aniversário, numa sexta-feira à noite, houve um jantar maravilhoso promovido pela Associação Comercial Industrial de Santo André, a ACISA, que tem na presidência Evenson Dotto. E quem viu o programa da semana passada pôde se deleitar com as músicas de Augusto Aride, que toca um piano maravilhoso no grande Hotel Campos do Jordão, Hotel Escola Senac. E eu falei naquele programa que o Augusto Aride tocou muitas vezes no Palácio de Mármore do Moinho São Jorge, aqui na Avenida dos Estados, em Santo André. Qual não foi a coincidência? No dia 10 aconteceu este jantar pelo aniversário de Santo André, aonde? No Palácio de Mármore. Isso que vocês estão vendo aí, esse palácio maravilhoso, fica no 8º andar
do edifício do Moinho São Jorge, na Avenida dos Estados. Muita gente achou que já estava fechado, que não funcionava mais. Realmente, ele abre raramente. Como disse o diretor-presidente do Moinho São Jorge, o Jorge Chamas, o custo para abrir esse palácio é elevadíssimo, por isso tem que ser uma ocasião muito especial. Muita gente frequentou as domingueiras do Palácio de Mármore, tocava ali uma banda chamada Porão 99, que quem é um pouquinho da minha idade vai saber o que é, uma banda que fez muito sucesso. The Buttons tocou muito no Palácio de Mármore, nas domingueiras à tarde. Eu conversei com a Inesita Wada numa entrevista ao vivo durante a transmissão do jantar, e ela falava que ela começou a namorar com seu marido ali naquele salão. Então, ou seja, tem muitas histórias, casamentos célebres foram realizados, e ali tem também a Capela de São Jorge, o padroeiro do grupo, claro, né, que é uma obra de arte com vitrais de autoria e execução do renomado Aristarque Kaskurevics. Ele é conhecido por realizar obras encontradas em inúmeras igrejas católicas em vários estados brasileiros. O seu trabalho é destacado no livro O Arquiteto de Deus. Vale a pena conferir essa reportagem. Vamos ver alguns trechinhos desse momento importante. Saudando o nosso prefeito Grana, que é um amigo, um irmão querido, a nossa vice-prefeita, sempre encantadora, Osvana, grande responsável por este acontecimento de hoje, onde nós estamos comemorando 462 anos de Santo André. Quero saudar todas as autoridades na pessoa do o Everson, nosso grande amigo, que nos visitou lá no escritório e falou: temos que fazer, a CISA tem que fazer essa festa, e eu, de coração aberto, raramente nós abrimos um salão que tem uma tradição de porta aberta a vida inteira. Santo André é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Assim é Santo André, é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Prefeitura de Santo André. Nossa cidade conquista. Minha vida melhora. Outra atividade importante que marca o mês de aniversário de Santo André foi a entrega da unidade de saúde do Centreville, com a presença do ministro Arthur Quioro. Confiram na reportagem. Durante as festividades dos 462 anos da cidade, a região do Centreville recebeu as novas instalações da unidade de saúde. Com novos consultórios e com 32 funcionários, a ampliação da unidade de saúde permitirá atender a população com mais qualidade. Nosso posto era chamado de postinho, porque era muito pequeno. Então hoje não, hoje é a nossa unidade de saúde do Centreville, que abrange não só o Centreville, como toda a região. A gente não precisa mais se deslocar para o São Jorge, nem para a Vila Maitá. Nós temos uma unidade de saúde com 32 funcionários,
no atendimento da nossa população. Isso é muito bom. O local de espera vai ser mais agradável de estar, né? E também os atendimentos vai ser melhor porque as salas de consultórios aumentou. Então, por isso, acho que fica mais arejado, fica um ambiente melhor para se conviver e de estar lá, né? A solenidade de entrega contou com a presença do ministro da Saúde, Arthur Quioro, que apresentou novos investimentos na área da saúde para a cidade. Nós estamos apoiando a Prefeitura de Santo André na reforma, construção e ampliação de outras 17 unidades básicas de saúde, mais 2 que vão ser construídas, portanto 19 unidades. Estamos fortemente presentes com o programa Mais Médicos, antes com 30 médicos, agora vamos ter mais 6 médicos do programa. E temos várias parcerias na área da saúde mental, da urgência e emergência, da atenção hospitalar, porque Santo André é uma cidade que trabalha muito em parceria com o Ministério da Saúde, com as políticas nacionais de saúde, e isso nos permite progressivamente melhorar o sistema de saúde e impactar inclusive no grande ABC. Além dos atendimentos de clínica médica, pediatria, ginecologia e odontologia, a unidade terá uma equipe da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, que ampliará o atendimento domiciliar na região. Ampliamos todo o atendimento, melhoramos as instalações, garantindo aí uma excelente qualidade, o padrão de unidade básica de saúde. E já se preparando para qualificá-la como uma unidade de saúde da família, em que a gente pode ampliar o número de equipes, né, e, portanto, ampliar ainda mais o atendimento para a região. Assim é Santo André, é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Assim é Santo André, é bem-estar para todos agora. Nossa cidade conquista, minha vida melhora. Prefeitura de Santo André. Nossa cidade conquista. Minha vida melhora. Muito bem, amigos telespectadores, eu tenho certeza de que vocês aproveitaram cada informação, cada notícia, cada entrevista deste programa. Por isso, eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!